Wicked foi lançado nos cinemas em novembro, tem dado uma grande repercussão, tá todo mundo amando. Mas vocês sabiam que no filme do Mágico de Oz, de 1939, a gente teve diversos acontecimentos um tanto quanto bizarros e terríveis? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Como eu já mencionei pra vocês em algumas postagens, eu quero deixar quarta-feira pra quando eu tiver vídeos relacionados a cinema, ou histórias de filmes, ou as entrevistas que eu tenho feito bastante. Eu sei o que não é o que muita gente gosta de assistir aqui no canal, então tem o público das entrevistas, tem o público só dos casos, então eu quis separar um diazinho só pra essa coisa mais de cinema, mais de filmes de suspense, terror, quando tiver alguma entrevista, algum caso real envolvido, eu vou postar nas quartas-feiras, e é isso que eu tô fazendo hoje. O vídeo de hoje não tem entrevista, mas como eu tinha escolhido falar desse tema do Mágico de Oz, eu falei, tá, vai ser o que aconteceu num filme, então vamos fazer na quarta também. Então é por isso que o vídeo de hoje tá saindo na quarta. Ontem eu não postei vídeo, eu sei, eu falhei, mas, enfim, voltamos à programação normal. Antes de começar, eu queria mostrar pra vocês os meus Funkos novos que eu falei que eu ia mostrar. Gente, eu fui numa loja de Funko que você faz o seu, tipo, você, e aí eu fiz eu com os meus gatinhos. Juro, não é a coisa mais fofa do mundo. Os mini gatinhos aqui, eu tô até com dó de tirar da caixa, eles estão colados nela. E aí vem na minha própria caixa, escrito meu nome. Ai, sério, muito fofo, né? E aí eu também comprei o sequestrador do telefone preto. Olha que bonitinho que ele é. A gente tá aumentando a nossa coleção de filmes de terror aqui atrás. Ele vai ficar aqui com a Sansa Stark. Enfim, sem mais enrolação, bora pra história de hoje. É o seguinte, muitas coisas aconteceram durante as gravações do filme do Mágico de Oz de 1939. Então esse vídeo vai ser meio que por tópicos. Eu não sei se vocês já assistiram Wicked, mas eu, na minha bolha de amizades, não tem ninguém que assistiu e não amou. Todo mundo ficou completamente apaixonado. Eu já era uma grande fã da peça, então foi uma das maiores produções desse ano, se não a maior, pelo menos no quesito marketing, tinha coisa rosa e verde pelo mundo inteiro. Então assim, foi muito incrível. Mas nesse vídeo a gente não vai falar dessa produção em específico, apesar de terem relações. O Mágico de Oz foi um livro que foi lançado em 1900 e ele fez muito sucesso. A gente tem diversos livros do Mágico de Oz, e aí naquela época, ali quase começando os anos 40, como a gente teve um grande sucesso do filme da Branca de Neve, os estúdios estavam procurando outro grande sucesso para poder lançar. E aí a MGM viu como uma grande oportunidade transformar a história do Mágico de Oz em filme. E vocês sabem que a história conta sobre uma garota chamada Dorothy, que tá com o cachorrinho dela, ela mora em uma fazenda, vem um tipo de ciclone, furacão, leva ela pra terra de Oz, e ela descobre que ela só conseguiria sair de lá se ela acabasse com a bruxa chamada Oeste, que é conhecida como a Elphaba, que tá no filme Wicked, enfim, várias ligações. E aí, quando o estúdio da MGM decidiu fazer esse filme, eles precisavam também do elenco perfeito, mas eu vou deixar um pouco pra depois a gente falar sobre a atriz principal. As gravações começaram em outubro de 1938 e foram finalizadas em fevereiro de 39, o mesmo ano em que o filme foi lançado. Agora, vocês imaginam, a gente tava ali, 1938, não tinham tantas tecnologias, não tinham tantos efeitos bons, não tinha tantas maquiagens específicas, a gente tava começando a conhecer toda essa parte do cinema. E muito por isso que tiveram esses problemas. Primeiro a gente vai começar falando de maquiagens. Quase todo mundo ali do elenco principal teve problemas sérios com isso. Primeiro a gente tem a Margaret Hamilton, a atriz que interpretou a bruxa chamada Oeste. Como vocês sabem, ela é completamente verde. Então, para fazer essa maquiagem dela, eles usaram uma tinta que era misturada com cobre. É claro que isso era meio tóxico, ela ficava se coçando, teve algumas queimaduras por conta disso. E de acordo com a Margaret, quando as gravações terminaram, ela demorou um pouco para conseguir tirar toda aquela tinta da pele dela e voltar a ser da cor natural dela. Ela ficou meio verde por umas semanas. O Homem de Lata original também foi envenenado pela própria maquiagem. O primeiro ator que estava interpretando o Homem de Lata era um cara chamado Bud Ebsen. O estúdio precisava deixar ele com a aparência prateada e metálica. Então eles pensaram, por que a gente não usa pó de alumínio? Como vocês devem imaginar, pó de alumínio é bem tóxico pra gente. E aí eles aplicavam o pó diretamente na pele. Só 9 dias depois que ele começou a gravar, ele precisou ser levado pro hospital. De acordo com a esposa dele, uma noite eles estavam deitados na cama quando Ebsen acordou com um forte
fortes câimbras nas mãos, nos braços e nas pernas. Depois, ele começou a ter dificuldades para respirar, foi chamado uma emergência e ele foi levado imediatamente para o hospital. O estúdio, ao invés de se solidarizar com aquilo, eles ligaram para ele no dia seguinte perguntando quando ele ia voltar. Só que o Epstein estava muito mal, ele precisou passar 2 semanas em um tipo de tenda de oxigênio. E aí o estúdio, ao invés de esperar, contratou um outro ator para ficar no lugar dele, um cara chamado Jack Haley. Só que agora eles sabiam que o pó de alumínio era tóxico. Então eles falaram, tá, ao invés da gente usar esse pó, vamos transformar ele em uma pasta. E aí quando eles passaram a pasta no rosto do ator novo, não corria o risco dele ficar ingerindo aquele alumínio. Mas ainda assim ele teve uma infecção grave nos olhos. A fantasia do leão também não era muito agradável. Vocês sabem que o personagem do leão é uma figura muito bondosa e corajosa dentro do Mágico de Oz. Mas o ator que o interpretou, o Bert Lahr, foi obrigado a usar uma fantasia feita com pele de leão de verdade. Juro, tinha 45 quilos. Ele tinha que carregar aquele peso todos os dias, além de não ter nenhum tipo de ventilação. Então ele ficava suando muito lá dentro. Ainda mais somado com a iluminação no set. Imagina, toda aquela luz, você já tava com calor. E ele suava tanto a ponto de terem membros da equipe que precisavam secar a fantasia durante a noite para ele poder vestir no dia seguinte, só para suar de novo e recomeçar aquele processo. E não só isso, a maquiagem dele também era muito difícil de fazer. Então, quando ele começou a gravar, eles falaram, olha, você não vai poder comer depois que você fizer essa maquiagem. Só vai poder tomar líquido, senão a gente vai ter que refazer tudo. O Bert, no começo, falou, ai, tá bom, ele aceitou, ficava tomando só sopa, tomando milkshake, mas depois de um tempo ele não aguentou mais, ele falou, eu vou almoçar sim e vocês vão refazer minha maquiagem todos os dias, eu não quero saber. A gente também tem o rosto do ator que interpretava o espantalho, um cara chamado Ray Bolger. Ele também sofreu alguns ferimentos por conta das próteses que precisavam ser colocadas. Como eu falei pra vocês, naquela época a gente não tinha toda aquela tecnologia que a gente tem hoje pra prótese, então muitas vezes pra você colocar o nariz ou colocar alguma cicatriz, alguma coisa assim, machucava a pele embaixo. E ele ficou com alguns ferimentozinhos por conta disso. Tem uma das cenas muito bonitas no filme também, que tem neve. A gente tem todos os atores ali adormecendo enquanto neva entre as papoulas. Só que essa neve era feita de um material chamado asbestos, também conhecido como amianto. Agora, não foi só no Mágico de Oz que eles usaram esse elemento para fazer a neve. Era um elemento que parecia muito neve na TV. Então era mais fácil você colocar ali. Ficava muito mais fácil da audiência acreditar que aquilo era neve de verdade. O problema é que o amianto é uma substância cancerígena. Então, se você inalasse aquilo, poderia aumentar os riscos de você desenvolver algum tipo de doença mais grave. E essas doenças podem ser desenvolvidas mesmo depois que cessa a exposição. Inclusive, teve um ator que teve câncer depois. É claro que a gente não pode confirmar que foi exatamente por isso, por conta desse negócio dessa cena, mas talvez possa ter ajudado. Agora, a Margaret Hamilton não sofreu só com a maquiagem. Ela teve que filmar uma cena em que a bruxa desaparece no meio de fumaça. A equipe de efeitos decidiu usar fogo de verdade para essa cena. A instrução que eles deram para Margaret é que ela saísse antes do fogo começar a aparecer por um alçapão, mas por algum problema que deu ali, essa questão do alçapão atrasou, então não deu tempo dela sair. Tanto a vassoura quanto o chapéu dela pegaram fogo. Isso fez com que as mãos, principalmente, e o rosto dela fossem queimados. Então ela teve queimaduras graves, os cílios e a sobrancelha do olho direito, por exemplo, desapareceram. E o estúdio nem mandou ela para o hospital ou prestou algum tipo de atendimento médico. Ela teve que ligar para uma amiga, buscar ela e levá-la para o hospital. E o estúdio fez a mesma coisa que ele fez com o ator do Homem de Lata. Eles ligaram para ela e falaram, então, quando que você pode voltar a trabalhar? Ela levou 6 semanas para se recuperar e mesmo quando ela voltou pro set, quando eles foram fazer a maquiagem de volta, eles não conseguiram fazer a maquiagem verde na mão dela. Ela teve que usar luvas verdes porque a pele ainda estava exposta. Eu li um artigo que ela chegou a considerar a processar a MGM, mas ela acabou desistindo, não sei se foi por conta de medo mesmo, de depois não conseguir algum outro trabalho naquela época. Enfim, não rolou processo. Mais pra frente no filme, ela teria que fazer uma outra cena que envolvia fogo, mas aí ela se recusou. E aí os estúdios contrataram uma dublê, uma mulher chamada Beth Danko, e infelizmente ela também pegou fogo enquanto filmava uma cena na vassoura. O cano que gerava fumaça da vassoura explodiu, e ela também sofreu queimaduras graves e ficou com algumas cicatrizes. Ela passou 11 dias no hospital e ela ganhou um cheque de
de $35 pelo dia trabalhado, que nos dias de hoje seria equivalente a mais ou menos $630. Eu não sei qual que é o valor de pagamento de um dublê por dia, mas com certeza não paga os danos que ela sofreu. Inclusive, ela deu uma entrevista depois falando que ela sentiu naquela hora como se o escalpo dela estivesse descolando. Essa questão do baixo pagamento também aconteceu com diversos outros atores, principalmente aqueles que interpretaram os Munchkins. Eles disseram que eles recebiam cerca de $50 por semana, enquanto o cachorrinho da Dorothy recebia 125. Então, enfim, eles trabalhavam bastante, ganhavam pouco, e também tiveram várias polêmicas, muitas pessoas alegando que eles faziam muitas festas, com bebidas, com drogas, que eles chegaram até a meio que assediar a atriz principal, a Judy Garland, mas essa parte não consegui achar fontes confiáveis que isso realmente aconteceu. O que a gente tem são várias declarações opostas, pessoas falando que sim, pessoas falando que não, pessoas falando que foi um grande exagero. Então eu não vou focar nessa parte no vídeo. Enfim, não acredito que tenha sido algo que tenha acontecido mesmo, não sei. Confesso que essa parte eu até deixei de fora, porque pra mim começou a ser meio que fofoca. Mas, por fim, a gente precisa falar da Judy Garland. A Judy interpretou a Dorothy, e ela tinha só 16 anos quando estava no papel. Um dos requisitos pra ela conseguir esse papel foi que ela perdesse 5 quilos. E o peso dela foi algo que os executivos na época ficaram extremamente preocupados. Eles queriam que ela parecesse o mais magra possível, e mesmo ela emagrecendo, eles ainda falavam pelas costas dela que ela era gorda. Ela não só tinha que usar um espartilho enquanto estava gravando por baixo do vestido para parecer mais fina, como ela também era monitorada em tudo que ela comia. Quando ela estava no set de gravação, só era permitido que ela comesse sopa de frango, café preto e fumasse cigarros. Mais do que isso, eles mantinham ela em uma dieta de remédios para que ela pudesse ficar acordada para gravar mais, e também remédios para que ela pudesse dormir. Então ela estava o tempo todo meio que medicada, e a Judy mesmo, em entrevistas e até em um livro que ela escreveu sobre a vida dela, ela fala que acredita que todas essas medicações e essa pressão e esse estresse fizeram com que ela tivesse problemas com drogas ao longo da vida, que ela teve muita dificuldade de superar. Inclusive, se vocês procurarem sobre a história da Judy, ela é considerada uma das atrizes de Hollywood que mais sofreu nesse meio. E agora vocês imaginam, ela com o espartilho apertado, tendo que fazer todas aquelas cenas, cantando, precisando de fôlego. Ela também falou o seguinte: quando eu era mais nova, teve uma constante luta entre a MGM e eu sobre comer ou não comer, o quanto comer e o que. Eu lembro disso de forma muito mais vívida do que qualquer outra coisa da minha infância. Também tem uma história muito polêmica do diretor ter dado um tapa na cara dela enquanto eles estavam gravando uma cena. Supostamente teria sido por conta da incapacidade dela de completar uma cena sem dar risadas. Então eles estavam ali gravando, e aí ela ia gravar, ela começava a dar umas risadinhas, ela errou algumas vezes, e aí o diretor ficou extremamente irritado, deu um tapa na cara dela, e aí, de acordo com ele, depois disso ela conseguiu gravar. Ela também tinha o segundo salário mais baixo do elenco, o que é extremamente injusto, afinal ela era a atriz principal, uma das que mais estava trabalhando ali, e a gente via os atores como o Homem de Lata, o Leão, ganhando muito mais do que ela. Devido a esses muitos, vamos dizer, infortúnios e acidentes graves no set, muitas pessoas começaram a dizer que a produção era amaldiçoada. Agora, amaldiçoada eu não sei, mas que é fato que diversos acidentes aconteceram ali, isso é verdade. E não só acidentes, né? Muitos abusos também. Também tem uma teoria da conspiração, que aí eu quero saber a opinião de vocês, de uma cena em específico, que eu já vi diversas vezes, que muitas pessoas alegam que no fundo da cena, na floresta, tem um Munchkin meio que se enforcando em uma árvore. E aí, quando mostram as cenas do filme, parece que não é um Munchkin, parece que é só um avestruz andando ali no fundo. E aí muita gente defende, fala, não é um Munchkin, é só um avestruz, vocês estão ficando loucos. Mas tem muita gente que jura de pé junto que na versão que eles viram do filme, eles viram claramente um Munchkin se enforcando. Isso é muito teoria da conspiração, mas eu não sei, pra mim parece, eu consigo enxergar um avestruz ali, mas quero saber a opinião de vocês. Agora, apesar de todas essas controvérsias, é inegável que o Mágico de Oz é icônico, ganhou diversos Oscars, foi referência para diversos filmes até hoje, então, enfim, eu gosto muito da história, eu fico muito triste com tudo isso que aconteceu, eu acho que muitas das coisas, principalmente questão de maquiagem e tal, de efeitos, veio de uma falta de conhecimento, de vez em quando uma maldade ali, de mesmo sabendo que poderia dar algum prejuízo, fica aquela coisa de tipo, ah, tá, vamos pagar pra ver? Então, assim, muito controverso, foram várias decisões erradas, e o que aconteceu
principalmente com a Judy, foi extremamente, assim, eu não tenho nem palavras pra dizer, então eu sinto muito que ela tenha passado por isso e infelizmente é algo que diversas crianças passaram em Hollywood, diversos abusos que acontecem até hoje, então com o Mágico de Oz não foi diferente. Enfim, comentem aí se vocês já assistiram Wicked, se vocês já sabiam dessas coisas e até a próxima.